e é só bênção. Todas as mãos, estenda as mãos para cá, amém? Vamos estar recebendo o servo de Deus, amém? Vamos as palavras. Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, maravilhoso noite, papai, para que nós possamos entender, Senhor, e ouvir a tua palavra e guardar, Senhor, e que ela venha cair na terra boa, Senhor da glória. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos alegres, felizes com o nosso Deus, nesta oportunidade que Ele nos concedeu esta noite, de estarmos juntos, bom, para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele merece uma glória e louvor. Amém? Feliz por cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite, independente do cansaço físico, a luta diária, os irmãos estão aqui para adorar ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos interceder pela vida dos irmãos que por motivo de força maior não conseguiram vir. Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Na verdade, irmãos, então vamos nesta noite prestar o nosso culto ao nosso Deus, tá bom? Quem trouxe o seu exemplar bíblico, irmãos, abram no livro do profeta Isaías, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos ler uma porção desse texto. Vamos compartilhar algo. Quero compartilhar algo para o coração dos irmãos aqui nesta noite. Glória a Deus. Enquanto você localiza aí, Deus abençoe a todos os irmãos. Deixa eu só mandar uma paz do Senhor para alguns dos irmãos que estão nos assistindo através do nosso monitor. Bom, meu primo, presbítero Joseval, lá em Arraial da Ajuda, no sul da Bahia, mandou uma mensagem para mim dizendo que está assistindo através da internet, tá bom? Junto com a sua esposa, a diaconisa Sandra. Deus abençoe, tá bom? Meu amigo Diácono Marlon, lá em Vitória do Espírito Santo, também está com a gente assistindo esse culto. Bom, então Deus abençoe a todos os irmãos de um modo geral, tá? Isaías capítulo de número 40, versículo 31. Glória a Deus. É o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. 40, 31, tá bom? Os irmãos que são assim como eu, depois do culto, você vai lá no canal, salva a live, faz seu corte, tá bom? E aí você posta, tá? Mamute, Francisco, Daniel, tá bom? Quem achou o texto diz amém? Amém. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Só para a gente frisar, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Glória a Deus. Me dê a sua atenção, rapidinho, em nome de Jesus. Meus irmãos, o capítulo de número 40 e o verso de número 31 do livro do profeta Isaías, para mim, na minha opinião, é um dos textos mais extraordinários deste livro. Haja vista que o livro do profeta Isaías, por si só, já é um livro extraordinário. Se os irmãos observarem bem, você vai perceber que o livro do profeta Isaías é tido como uma mini-bíblia, só pelo fato de conter 66 capítulos. A Bíblia que nós possuímos contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O
Por que Isaías é tido como uma mini-bíblia? Pelo fato de conter 66 capítulos, e do capítulo 1 ao capítulo 39 do profeta Isaías, Deus usa o profeta Isaías para se revelar ao povo como um Deus irado. Se a gente ler, por exemplo, o capítulo de número 5, se os irmãos tivessem a curiosidade, você vai ver que o capítulo 5 é o capítulo do ai, ais, ai e ai. O que Isaías está ministrando ali? Se você perceber, você vai ver que ele está dizendo: ai dos que bebem, ai dos que são idólatras, ai dos que clamam pedras a Deus, ai dos fornicadores, ais, ais e ais. É o capítulo 5 do profeta Isaías. Então, capítulo 1 ao capítulo 39, Deus se revela para o povo de Israel como um Deus irado. E do capítulo 39 até o capítulo de número 66, os 27 últimos capítulos do livro do profeta Isaías, Deus já vai se revelar como um Deus de amor, como um Deus bondoso. É o mesmo Deus que vai mandar Isaías profetizar que haveria paz para Israel, que haveria solução para a nação. O mesmo Isaías que profetizou Ais no capítulo de número 5, é o mesmo Isaías que vai dizer que vai chegar um tempo em que os homens vão se deitar com os leões, vão participar com as serpentes, vão participar de coisas extraordinárias. Ele é o mesmo Deus que vai profetizar que um dia iria chegar o dia em que Deus iria livrar a nação de Israel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 39 representa o Antigo Testamento, o testamento em que não tem graça, o testamento em que é olho por olho e dente por dente. O capítulo 39 ao capítulo 66 representa o Novo Testamento, o testamento da graça, o período em que Deus vai se revelar como um Deus de graça. Apesar que nós entendemos isso, e é por isso que nós somos participantes e coparticipantes com Cristo, já que Ele morreu na cruz do Calvário e nos deu esse direito. Então o livro do profeta Isaías é um livro extraordinário. Agora o interessante é que o profeta Isaías aqui, na sua vida, no seu viver, no seu dia a dia, Isaías era primo do rei Uzias. É por isso que ele vai dizer no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias aqui era o primo de Isaías. Alguns afirmam que Uzias era tio de Isaías e outros afirmam que era primo de Isaías. Sendo tio ou sendo primo, Isaías fazia parte da linhagem real. Isaías é o único profeta na Bíblia que tinha sangue azul. E a expressão sangue azul é usada para uma pessoa que fazia parte do trono, que fazia parte da corte real. E alguns afirmam que na morte do tio de Isaías aqui, era Isaías que era para ter assumido o trono e se tornado rei dentro de Judá. Só que Isaías não conseguiu, porque Isaías teve o desprazer de, com apenas 8 anos de idade, Isaías teve o desprazer de ver 70 mil judeus sendo levados para o cativeiro. Isaías teve o desprazer, com apenas 8 anos de idade, ver um rei chamado Salmaneser invadir a nação de Judá e prender 70 mil judeus, colocar cordas, colocar correntes nas mãos e nos pés de 70 mil judeus e arrastá-lo por aproximadamente 1.500 quilômetros até o cativeiro. E lá no cativeiro, Isaías com 8 anos de idade, ele vai ver as misérias, ele vai ver as catástrofes, e ele vai ver as desgraças que os judeus enfrentaram no cativeiro. Quando esse povo aqui chega no cativeiro, a história nos diz que leis são estabelecidas para os judeus, leis são estabelecidas para os homens fortes, entre os 50 até os 25 anos de idade. Esses homens que tinham de 25 a 50 anos de idade, eles vão receber algumas leis, e as leis eram trabalhar como escravo. As leis que são estabelecidas por eles aqui era trabalhar na escravidão daquela nação. Se não trabalha, eles eram acordados com chicotadas nas costas. Se não trabalha,
eles eram obrigados a ter as suas línguas arrancadas. Se não trabalha, eles eram obrigados a ver os seus dedos, principalmente os anelares e os indicadores, sendo arrancadas pelo rei bárbaro, má e rude daquela nação. Os homens a partir de ou acima de 50 anos de idade, que não suportavam mais o trabalho pesado, eram mortos, eram arrancadas as suas cabeças e era descartado no período do cativeiro. As crianças aqui do sexo masculino eram levadas para o palácio e ficavam prisioneiros, comendo das comidas que eles davam. E as comidas que eles davam aqui eram comidas que faziam as crianças ficar fortes, robustos, musculosos e que conseguiam aguentar a pressão do cativeiro. Quando eles alcançavam a idade, essas crianças aqui eram colocadas para ser soldados do exército, com a mente feita, com a mentalidade já formada. Eles trabalhavam como exército. Agora olha para mim. E as mulheres? As mulheres eram contratadas, ou melhor, eram forçadas a trabalhar no palácio como zeladeira, limpadeira. E aqui o rei vai baixar um decreto muito pesado. Você vai entender o porquê que eu li esse texto e o porquê que Isaías profetizou isso aqui. No cativeiro, Isaías viu um decreto ser baixado no palácio. E qual é o decreto para as mulheres? As mulheres que ficarem grávidas dentro do cativeiro, elas eram obrigadas a torcer, obrigadas a orar, obrigadas a ter que ver o seu filho não ser um filho do sexo masculino. Elas oravam de dia e de noite pedindo a Deus para que os seus filhos, o filho que estava no ventre, fosse uma menina. Porque se fosse uma menina, o rei deixava ela criar. Ela crescia com a mãe, elas ficavam adultas com a mãe. Mas se porventura a criança que estava no ventre dessa mãe fosse uma criança do sexo masculino, as mães só iriam ter os seus filhos até o período da mama. Quando a criança enjoasse da mama, quando a criança não desejasse mais o seio da mãe, o leite materno, então essa criança do sexo masculino era tomada pelos soldados do exército e levadas para o cativeiro. Para quê? Para crescer e tornar exércitos, soldados. Agora olha que interessante. As mães que ficavam grávidas torciam, oravam e desejavam que fosse uma menina. Mas quando nascia um menino, a mãe colocava um nome para essa criança. E o nome que ela colocasse nessa criança, ela colocava só para identificar a criança. Por quê? Porque quando a criança enjoasse da mama, ela iria embora e nunca mais aquela mãe iria ver aquela criança de novo em seus braços. E sabe o que acontecia? O texto diz que as mães que tinham seus filhos que eram levados, ela ia até o ferreiro da cidade. Ferreiro era aqueles homens que trabalhavam com ferro. Alguém aqui já viu? Todos nós já vimos. Quando você vai marcar um animal, já viu? Você pega uns ferros, sim ou não, com as iniciais do seu nome e coloca dentro das brasas. E quando o ferro fica vermelho, então você vem e marca o animal. É assim? Com o seu nome, com a sua marca. Então você sabe o que acontecia? A mãe ia até o ferreiro, falava o nome do seu filho. E com o nome do seu filho, o ferreiro ia trabalhar o nome daquela criança no ferro. Quando o nome estava formado, ele jogava o nome nas brasas. Enquanto o nome estava esquentando até o ferro ficar vermelho, ele vinha até a mãe, entregava uma espécie de um pedaço de pau coberto com almofada para a mãe colocava o pedaço de pau na boca, estendia as mãos. Olha para mim para você não perder isso aqui. Estendia as mãos. Enquanto as mãos estavam estendidas da mãe, a mãe com um pedaço de pau na boca, o ferreiro ia com uma tenaz. Tenaz é um objeto em que se pega as brasas. Pegava o nome daquela criança nas brasas, ia na mão da mãe e colocava o ferro. Aí o historiador afirma que a dor era tão grande que as mães apertavam tanto, mordia tanto aquele pedaço de pau que os dentes quebravam. Algumas o pau quebrava de tanta
força que ela colocava. E qual é a história aqui? Qual é a moral da história? É simples. Com o tempo, aquela mão queimada criava bolhas. As bolhas criavam cicatrizes. As cicatrizes sumiam e aquilo se tornava uma eterna tatuagem. E aí? E aí que tinham mães que tinham 3 nomes nas mãos, 4 nomes nas mãos, 5 nomes nas mãos. É aqui nesse período que o profeta Isaías se levanta para profetizar. E o que é que ele profetiza? Ele vai para a praça pública da cidade e começa a gritar em alto e bom som para todos os judeus e judias escutar: pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho que viu nascer? Quando Isaías diz isso, todas as mães olharam para as mãos e lembraram dos filhos que foram levados para o palácio. Aí Isaías encerra a profecia dizendo: todavia, eu não me esquecerei de ti. Sabe o que Deus está usando aqui o profeta Isaías para dizer? Que se porventura, por um acaso, você se esquecer do seu filho, Deus jamais se esquecerá da igreja dele na terra. Levante a sua mão para o céu, que eu vou liberar uma palavra profética para alguém aqui. Deus está dizendo: ele sabe que é impossível a mãe se esquecer do filho. Ele sabe que é impossível você se esquecer do seu filho. O filho nasce, o filho se torna uma criança, se torna um adolescente, se casa, vai, sai da sua casa, mas você nunca se esquecer do seu filho, não é? A mesma coisa é Deus contigo. Ele não se esquece da sua oração, ele não se esquece do seu clamor, ele jamais se esquecerá de ti. Se você acredita nisso, levanta a mão e dá um grado de glória em nome de Jesus. Ele jamais se esquece. Agora olha para mim, o período está passando, o cativeiro perdura, o povo não acredita mais em Deus, o povo não acredita mais em profecia, o povo não acredita mais em palavra rema. Olha para mim, Isaías continua profetizando. E o texto que nós lemos, para mim encerrar agora, e o texto que nós lemos, você percebeu? Isaías se levanta para profetizar. Isso aqui é muito sério, você precisa entender isso aqui. Isaías se levanta, irmão Francisco, para profetizar. E olha qual é a profecia dele: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe qual foi a minha pergunta aqui nesse texto? Por que é que Isaías está usando a figura de uma águia para falar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como águia? Você percebeu? Ele está dizendo: os que esperam. E os que desistem? Os que desistem ficam para trás. O que desiste não tem as forças renovadas, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão alto como águia. Olha para mim, Isaías está usando a figura de uma águia para profetizar para a nação. Mas por quê? Porque dentre todas as aves na terra, a ornitologia, o estudo que estuda acerca das aves, afirma que a águia é o animal mais potente que existe nos céus. A águia é o animal mais potente em força que existe nos céus. Você sabia que as águias conseguem voar a aproximadamente 3.000 metros de altura? As águias voam. Só existe outra ave no céu que alcança 3.000 metros de altura. Porém, há uma diferença aqui entre a águia e essa outra ave. Essa outra ave é o corvo. O corvo também vai a 3.000 metros de altura. Porém, os corvos não conseguem permanecer a 3.000 metros de altura. Ela até chega, ela até alcança, mas chega no exato momento que ela não suporta, ela não tem oxigênio, a sua estrutura óssea não aguenta a força do vento e ela é obrigada a descer. E as águias? As águias não. As águias, quanto mais voa mais alto, mais força ela tem para voar. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Mas os que esperam no Senhor subirão e permanecerão lá em cima.
Você sabia que as águias, a 3.000 metros de altitude, lá em cima, segundo a ornitologia, depois você dá um Google e você pesquisa. Eu já disse isso aqui, digo de novo. Não adianta querer inventar pregação, não adianta querer pregar besteira aqui, porque hoje a internet nos ensina tudo, sim ou não? Então depois você vai atrás e você vai ver. A 3.000 metros de altitude, Mamute, as águias, ela consegue enxergar uma formiga na terra. Não, tu não entendeu, eu vou repetir de novo. A 3.000 metros de altitude, ela enxerga muito bem uma formiga andando na terra. Só para facilitar o seu entendimento, nós, às vezes, não enxerga, né? Não enxerga tanto que às vezes até pisa por cima e nem percebe. Por quê? E se eu tirar o óculos, aí que eu não enxergo mesmo, tá entendendo? Mas as águias a 3.000 metros de altitude, ela enxerga uma formiga. Quem já viu aqui na televisão as águias dando aquele voo rasante no mar, pegando a sua presa e... Sabe o que é isso aqui? Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Mas o que esperam no Senhor vai começar a enxergar o que ninguém enxerga. A irmã Cassandra lá atrás, entendeu? Vou repetir de novo. Nós que esperamos no Senhor, irmão Francisco, irmão Hélio, presbítero Paulo, se prepara para começar a enxergar o que ninguém enxerga. Sabe o que é isso aqui? Aparentemente é só prova, é só luta, é só peleja, não vai dar certo. Isso é para quem não tem visão de águia, mas quem tem visão de águia enxerga que por trás da prova tem bênção, tem vitória, tem providência. Quem pode dar glória a Deus por essa glória? As águias enxergam. Olha para mim, você sabia que as águias, ela tem força suficiente. Olha para mim, as águias nas suas garras, ela tem força suficiente para pegar um novilho na ponta das suas garras e levar lá para cima. Está entendendo isso aqui? Um novilho, um gado novinho, ela pega e leva lá para cima. As garras dela são afiadíssimas e ela tem força o suficiente para levar. Missionário, mas ela consegue levantar a 3.000 metros de altitude. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Mas a igreja, a Assembleia de Deus, manancial, nunca haverá. Se esperar no Senhor, vai ter força para carregar o que ninguém carrega. Alguém brigando lá atrás, eu vou liberar. Deus vai começar a colocar força nas suas mãos. Deus vai começar a colocar força nos seus pés. Deus vai começar a colocar força nos seus ombros, para você suportar o peso de que ninguém consegue suportar. Só quem está entendendo, dá um brado de glória a Deus por essa palavra, pelo amor de Deus. Oh, maravilha, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesse lugar. Deus vai começar a colocar força. Você vai colocar a sua casa nas suas costas. Alguém está orando e está dizendo: o esposo dela morre, a esposa dela morre, os filhos dela morrem. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar força para colocar todo mundo nas costas e levar lá para cima, lá para cima. Só quem acredita no plano de glória a Deus. Oh, maravilha! Olha para mim, para encerrar. As águias, olha que interessante. As águias é a única ave que não faz o seu ninho embaixo. Eu encerro agora ali também. É a única ave que não faz o ninho embaixo. A maioria das aves faz seu ninho em pé de árvore, né? Pequeno, pé de manga, né? Pé de acerola, faz e ali deixa. A gente vai no pau, futuca, derruba e acaba, né? Só que as águias não. Olha que interessante. As águias não. Irmão Francisco, as águias não. Irmão velho, as águias, ela voa lá pro alto. E a história diz que ela faz o seu ninho no cume das rochas. Sabe o que é isso aqui? Ela está com o seu filhote no bico e ela está voando. Ela sabe que dependendo do lugar, os predadores chegam, as serpentes chegam.
outras aves de rapinas também chegam. Ela voa para as rochas e ela entra dentro de uma caverna. E aí ela vai observar, ela vai rodar a rocha, rodear a rocha. E se ela perceber que o local é de fácil acesso, que dá para outras aves de rapina chegarem, serpentes chegarem, e até os humanos chegarem, ela não faz o ninho ali, ela voa mais alto. E quando ela chega lá no cume, ela faz o seu ninho, coloca os filhotes dentro, e ela tem a obrigação de todo dia sair para procurar alimento, para procurar comida, para dar para os seus filhotes. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui fala da nossa casa. Nós não podemos facilitar a chegada do nosso inimigo dentro da nossa casa. Nós temos que ter a visão para entender que existem lugares que facilitam a chegada do nosso inimigo. Então nós não podemos permitir. Então a águia está nos ensinando aqui que nós precisamos guardar a nossa casa e a nossa família. Agora para encerrar, as águias são extraordinárias. Só que as águias aqui também passam por processos extraordinários. Eu preciso da sua atenção. Eu fiz esse aumento todinho só para encerrar aqui. Olha para mim, as águias, elas são extraordinárias, mas ela passa por processos, presbítero Paulo, extraordinário. E qual é o processo? As águias, quando ela chega a uma idade de mais ou menos 25 a 30 anos, ela tem que passar por um processo de restauração. Se ela sobreviver, olha para mim, se ela sobreviver a esse processo de restauração, dos 30 anos, elas conseguem viver até mais uns 64 anos. Então elas vão ter mais 34 anos de vida. Mas isso é se elas passar por esse processo. E o processo não é fácil. Olha para mim, quando as águias percebem que elas estão chegando à sua idade, a idade da transformação, isso aqui é muito sério. Elas têm que tomar duas atitudes na sua vida, duas atitudes na sua sobrevivência. E essas atitudes que elas vão tomar é quem vai mudar a história, é quem vai decidir a história dela. Não perca a sua atenção, olha para mim, é quem vai mudar a história dela. Porque a primeira atitude que ela tem que tomar é, primeiro, decidir continuar vivendo como está até perder as suas forças e morrer. Por quê? Porque chega uma idade que as garras não tem mais aquela força de pegar o ouvido e levar até em cima. Ela não tem mais essa força. Ela chega a idade que ela não consegue pegar mais nada porque solta. As garras não tem mais força. Chega um período da vida dela que o bico não consegue mais agarrar a presa, tá entendendo? O bico não consegue mais dar o sustento, dar o alimento para os seus filhotes. Chega um período de tempo que, de tão grande que é as asas da águia, ela não vai ter mais força para bater as asas. As penas dela não são mais suficientes para lhe cobrir o frio. Então qual é a atitude que ela tem que tomar? Primeiro, ou ela continua do jeito que está e espera a morte, ou ela passa por uma metamorfose, por uma mudança. Então a águia decide mudar. Ela tem que se renovar para viver até os seus 64 anos. Então o que ela faz? Ela vai bater asa, irmão Hélio, até o alto do cume das rochas. E detalhe, não é o mesmo lugar onde ela plantou o seu ninho. É um lugar onde ninguém jamais vai encontrar ela. Ninguém vai saber onde ela está. Ela se esconde de todo mundo. Presbítero Paulo, ela se esconde de todo mundo. E o texto diz que escondida, ela vai começar o processo de mudança. Primeira coisa que ela vai fazer, com a pouca força que ainda resta no bico, ela vai arrancar as suas garras. Vai puxar as suas garras. Está entendendo isso aqui? Puxou, tirou as unhas todas. Elas estão obrigadas a tirar as penas, uma por uma. Está entendendo isso aqui? Tirar as penas do corpo, das asas, uma por uma, até ficar 100%, em uma linguagem propriamente dita, pelada, sem pena nenhuma, toda despenada. E aí? É aqui que está o mistério. Porque tirou as penas é quem vai cumprir no fio. E a 3, 4 metros de altitude, 4.000 metros de altitude, todo mundo sabe que o vento sopra, é
não dá para aguentar. É aqui que começa o processo. Depois que tirou as penas e tirou as garras, agora ela vai bater o seu bico na rocha, na pedra, até o bico se soltar. Quando acontece tudo isso aqui, ela vai passar pelo processo mais doloroso da sua vida. O processo mais doloroso dela não foi as penas ser tirada com o bico a ponto de criar feridas, cicatrizes com o bico afiado. Não, o processo mais doloroso aqui é esse, e eu encerro agora, lhe prometo. Ela tem que torcer, ela tem que orar, ela tem que buscar, ela tem que fazer tudo o que for possível. Para quê? Para que outra águia lhe encontre naquela rocha. Sabe por quê? Porque se outra águia lhe encontrar, essa outra águia que é sua amiga vai buscar comida para trazer para ela, vai trazer alimento para alimentar ela. Mas se outra águia não lhe encontra, ela morre de fome, ela morre de necessidade, ela morre de frio e não consegue passar pelo processo. Irmãos, você já percebeu que na nossa vida também é assim? Você já percebeu que nós, como águias de Deus, irmã Cassandra, irmã Rosa, nós, como águias de Deus, existem períodos na nossa vida que não dá para caminhar sozinho. Existem períodos na nossa vida, irmão Francisco, que nós não vamos conseguir sozinho. Existem processos na nossa vida com Deus, como águias de Cristo, que andando sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. E aí? E aí que a gente precisa, a gente depende, nós necessitamos da ajuda de alguém. Nós precisamos que alguém nos encontre. Existe período que nós estamos desanimados dentro de casa, dentro de uma caverna, dentro de uma rocha, e nós não queremos mais cultuar. É porque desviamos? Não. É porque estamos em pecado? Não. É porque nós não queremos mais Jesus? Não. É porque Jesus para nós não presta mais? Não. É porque nós somos águia, e toda águia passa pelo processo em que ficar escondido dentro de uma caverna. E aí? E aí que outra águia, outro crente salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, precisa ir visitar alguém. É porque ele é animado? Não. É porque ele é teimoso? Não. É porque ele não quer ser mais crente? Não. É o processo de águia que nós estamos enfrentando. Eu já enfrentei esse processo, eu já passei por esse processo, e nesse processo de águia que eu passei, eu estava dentro de casa parado, e eu dizia: meu pastor, por que ele não veio me visitar? Eu só queria alguém para orar por mim, eu só queria alguém que me desse uma palavra de ânimo, eu só queria alguém que desse um texto bíblico para mim e renovasse o meu espírito. É o alimento que nós precisamos. E aí? E aí que se eu que estou de pé, eu que estou firme, eu que estou forte, eu que estou com as minhas garras afiadas, as minhas penas todas no lugar, o meu bico forte no lugar, não me visita outra águia que está passando pelo processo, ele morre, ela morre, ele desvia, ela desvia. E aí que eu que sei que não fui ajudar, é quem vou pagar o preço, vou pagar o processo. Mas levante a mão direita para o céu, que eu vou liberar uma palavra de Deus para encerrar a mensagem dessa noite. Eu não sei em qual caverna alguém aqui está, e se ninguém aqui está na caverna, glória a Deus, mas nós vamos nos unir, vamos segurar as mãos um do outro e vamos atrás das águias que estão guardadas. Nós vamos atrás das águias que estão passando pelo processo, nós vamos atrás das águias que estão se renovando, mas nós não vamos perder ninguém nessa igreja, nós não vamos perder ninguém nessa congregação, nós não vamos perder ninguém para o álcool, nós não vamos perder ninguém para as drogas. Nós vamos unir as nossas forças, levantar e ir atrás das almas que estão perdidas. Só quem está comigo nessa palavra, levanta a mão e dá brado de glória em nome de Jesus. Diga para alguém, nós vamos atrás de quem está perdido. Diga para ele, diga, ninguém vai morrer se depender de mim. Diga para ele, se depender de mim, ninguém vai morrer, ninguém vai para o inferno, ninguém vai parar de congregar, ninguém vai parar de cantar, ninguém vai parar de adorar, ninguém vai parar de vir para os cultos. Essa guerra não é só dele, essa guerra é minha. Nós iremos nos levantar e vamos em busca das águias que estão pelo processo. Quem está comigo nessa palavra, uma mão é pouca, levante as suas mãos e dá um brado de glória. Nós não vamos parar. Olha para mim,
Vão durar aproximadamente 90 dias. 3 meses de processo, 3 meses sem gás, 3 meses sem bico, 3 meses passando por esse processo. Se alguém me encontra por no máximo 10 dias, ela consegue sobreviver. Mas se em até 2 dias, 10 dias, outra águia não encontra, ela morre. Mas se alguém encontrar e lhe sustentar por 90 dias, as penas delas vão renovar. Está entendendo? As penas nascem de novo. E aí que parece que como um passo de imagem, as garras começam a nascer outra novinha. Sabe? Aquelas garras lá no começo, a que estava pegando no ouvido e carregando lá para cima. Está entendendo? Um bico começa a nascer, um bico afiado. Um bico novo começa a nascer. As penas, as asas têm força para voar até aproximadamente 70 quilômetros por hora. Mas por quê? Porque alguém não me ajudou. Porque alguém me sustentou. Eu vou liberar uma palavra para me encerrar aqui. Deus está dizendo para alguém: aceite o processo. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Ninguém é tão alguém que não careça de ninguém. Seja humilde, reconheça. Não seja ingrato. Sabe por quê? Porque depois desse processo você vai voltar novo de novo. Nova de novo. Só quem acredita, fica de pé e dá glória. Fica de pé e dá glória. Olha para alguém aí, olha para ele, olha para ela, diga para ela: eu sou águia de Deus. Diga para ele, diga: eu sou águia. Não fale com força, irmão, fale com glória. Desse jeito, nem eu estou acreditando que eu sou nada. Diga: eu sou águia de Deus. Diga para ele, diga para ela. Pergunte a ela: você vai me ajudar? Você vai pegar na minha mão? Você vai me ajudar a permanecer vivo? Isso é verdade. Cata a mão dele, cata a mão dela. Levanta a mão dele para cima e dá um brado de glória em nome de Jesus. Nós somos águia. Glória a Deus. Vamos orar com você. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Curve a sua cabeça. Incline a sua cabeça. Que eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus. Amado Maria, depois de ministrar a tua palavra, Senhor, nós entendemos que nós somos águias. Mas por mais forte que sejam as águias, Pai, as águias também passam por processos. As águias também passam por momentos difíceis. As águias também passam por períodos em que depende de alguém, precisa de alguém. Ó Deus, e ai de nós que nos nossos processos não tem alguém para pegar nas nossas mãos. Ó Deus, ai de nós se no nosso processo nós não encontrar ninguém que nos tire do chão, nos ajude a ficar de pé. Ó Pai, porque existem momentos na caminhada que a gente vai se arrastando. Existem momentos na caminhada que nós queremos parar. Existem momentos na caminhada que nós queremos desistir, ó Deus. Não é porque somos ruins, não. Não é porque estamos atribulados, não. É porque é um processo que dói. É um processo que é doloroso. É um processo que nos faz querer parar. É um processo que nos faz querer desistir. São as provas que estão apertando. São as lutas que estão apertando do Pai. São as dificuldades que estão batendo na nossa porta. Ó Deus, e nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém para pegar nas nossas mãos. Nós precisamos de alguém para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Ó Pai, eu quero profetizar que a partir de hoje ninguém aqui vai pelejar sozinho. Ninguém aqui vai pelejar sozinho. Ninguém aqui vai andar sozinho, Pai. Nós vamos nos ajudar. Nós vamos pegar na mão de um e do outro. Nós vamos andar, porque o Senhor é quem nos dá força. Ó Deus, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã. Dê força, dê graça, dê ânimo para ele, dê ânimo para ela. Ó Pai, não nos deixe desistir na caminhada. Nós somos águias e nós entendemos que se a gente suportar esse processo, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos alcançar o outro lado. Nos dá graça, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Você é águia de Deus. Você não pode parar. Amém?